pra gente continuar no próximo. Então, começando mais um Kotlin em ação. Estamos continuando o capítulo 9, na verdade. A Cris, semana passada, deu uma pulada e foi para corrutinas, né? A gente estudou um pouco de corrutinas e eu não lembro se ela viu o capítulo 15. Acho que não, que era estruturas concorrentes. Ou a gente viu ou não viu. Nem lembro. Mas aqui a gente vai ver esse tópico aqui que é de tá dentro de sobrecarga de operadores, mas é focado nas classes classes não, propriedades delegadas, né? Delegated properties. Por quê? Porque existem as classes delegadas e existem as propriedades delegadas. Aí já é um BO, um buraco mais embaixo. E a gente vai tentar dar uma introdução agora do tema, porque tem bastante coisa. E não vai dar. E eu fui até um ponto ali que eu fiz um exercício e deu erro de compilação. Eu não consegui fazer. Mas a gente vai até aquele ponto ali, que é na parte de das customizadas, das propriedades delegadas customizadas aqui, que foi onde deu um probleminha de compilação no exemplo, que eu estou aprendendo, né, gente? Eu não trabalho com Kotlin hoje, mas estou estudando para poder trabalhar no futuro mais, né? Eu já trabalhei com Kotlin pouca coisa. E é isso, vamos dar uma introdução aqui. Vou me sumir aqui um pouco. Vou colocar menor. Qualquer coisa podem me interromper. Se tiver muito baixo meu volume também, deixa eu ver se eu não consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Pra ficar um pouco melhor. Vamos ver. Acho que aumentou agora um pouco. Então tá, vamos começar. Eu vou ler aqui o que se trata dessas propriedades delegadas, né? Delegated properties. Essa feature é um recurso, né? Não é uma feature, na verdade. Aqui eu botei feature, mas é um recurso, né? É um recurso. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou tirar aqui finalidade. Dá pra ver bem? Finalidade: criar propriedades mais complexas do que apenas armazenar valores de backing fields. Que é isso? Já começa por aí. O que é o tal de backing fields? Depois ali eu coloquei um exemplinho aqui pra gente ver, clarear aqui. Então, são propriedades mais complexas do que armazenar valores backing field, que é tipo assim, um valor que fica lá meio que escondido ali no meio do código, que é uma variável para armazenar uns valores, tá? Aplicações possíveis, valores que podem ser armazenados, né, em banco, seção de navegador, mapa, etc. Base conceitual é a delegação. Né? O que é delegar? É você transferir a responsabilidade de uma coisa para outra pessoa, ou para alguém, né, no caso, fazendo analogia, um serviço, né? Então, um objeto delega uma tarefa para outro, o delegado. O delegado, o que é um encarregado, né? A comparação. Já visto antes no padrão de delegação de classes, a gente viu na seção 4.33 e agora a gente está aplicando a propriedades, esse conceito de delegação. Tem no Kotlin, tem no Java, mas é de classes, se não me engano, mas de propriedade eu não sei se tem. Eu não cheguei a ver se tem, eu não me recordo de ter isso.
assim, desse comportamento. Mas vamos lá. A vantagem: evita a duplicação de lógica de acessores, facilitando a implementação. Na verdade, esse accessors, que fala acessores, né, não sei se é assim, se existe, mas a duplicação de lógica em acessores. Meio vago aqui a tradução. E a abordagem pode ser implementado manualmente, mas o Kotlin oferece suporte nativo para simplificar. Então, vamos voltar ali, o que é, aqui eu coloquei embaixo aqui o conceito. Um backfield é um local invisível onde o valor da propriedade é guardado. Ele só existe quando necessário, ou seja, se você realmente precisar armazenar algo e usar field no get ou set, tá? Aqui tá um exemplinho aqui no cantinho. Eu não sei, se eu consigo dar um zoom aqui, ó, pra ficar melhor. De ver assim fica melhor, né? Então, aqui, ó, dá pra ver que a gente tem aqui dentro da classe pessoa a idade aqui, que tá inicializado com 0, né? Aí, esse field aqui é o backing field, ó. Como ele sabe que tá dando um get na idade, ele sabe que é esse valor ali que ele vai retornar. Field é o backing field. E aqui o novelo que tá passando por argumento do set, né, quando vai setar, né, quando a gente tem ali os gets e sets de encapsulamento de uma propriedade ali, que você quer delimitar o acesso também. Aqui tá salvando esse valor no field, que vai ser usado para alguma coisa, não sei. Ele fica meio que por baixo, escondido, né, invisível, que nem aqui falou. Só pra elucidar esse conceito. Vamos pro próximo. Esse aqui é meio que uma introduçãozinha só pra entender. Perdão. Aqui, ó, a gente vai ver a sintaxe básica. Qual é a sintaxe básica das delegação de propriedades, então? E o funcionamento interno delas. Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo aqui de código de como usar o delegate com essa classe aqui, tipo e delegate. Usa com esse by aqui, ó. E aí tá atribuindo var p, tipo by delegate. Certo? Já tinha visto esse conceito antes, eu não tinha visto antes também. Aqui o funcionamento interno, né? O compilador, ele gera por baixo dos panos aqui uma propriedade auxiliar privada, que é o delegate. Quando ele é compilado, tá? Aí ele gera o get, chama o get delegate claro, e o set chama o set value aqui. Certo? E as regras de convenção para a classe delegate aqui. Tem as regras de convenções, eu prefiro mostrar ali no código como que funcionam essas regras aqui de delegação, pra gente conseguir visualizar melhor, tá? Tem a palavra by, e que daí depois tem uma explicaçãozinha ali como que ele por que existe aqui essa classe by também aqui, qual o conceito, né? Que ele é um operador ali.
e o uso na prática. Para o programador, fica meio transparente. Não, parece uma propriedade normal aqui. Fica meio transparente, né? Só quando a gente cria esse delegate. É que ele faz essas coisas por baixo dos panos aqui no computador. Nos bastidores aqui o método chama os métodos delegados que ele gera, né? Aqui ó, o get e o setValue, tá? Vamos ver no código. Vamos ver no código. Meu filho tá rindo aqui. Preparei esse aqui. Esse aqui é o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplinho. Vamos ficar melhor assim. Aparecendo. Então, tá aqui, ó, um exemplo de classe delegate. Espero que você esteja bem pra ver. Aqui tá. Eu coloquei no comentário aqui só pra a gente explicar aquele funcionamento, né? O gerado pro compilador é o que estava escrito ali, né? Aquela parte, né? Já. Na verdade, aqui eu só estou criando uma variável inicial, né? Storage value com valor inicial. Aí aqui nós temos um operator fun get value, tá? Ó, ele tá usando aqui um reflection por parâmetro aqui. Aí ele tá printando aqui, ó, chamou o get value do property name e aí retorna o stored value. O setter também ele faz a mesma coisa com o setValue, né, dessa propriedade aqui, dessa classe, né? Na verdade são métodos da classe. Faz a mesma coisa. E aí ele dá o return this. Não, opa. Return armazena o value recebido pelo stored value. Que é que nem um outro exemplo ali, né? Que a gente viu ali do backing fields. Só que daí aqui tem um outro método que é esse aqui diz que é opcional, né? Que ele executa esse provide delegate quando ele quando cria a propriedade. Então aqui ó, criando e delegando para property name. Aí ele retorna this. Beleza, vamos aprender aqui o que tá fazendo. As regras de convenção eu coloquei aqui, que é o seguinte, tá explicando aqui, ó, deve ter o operador getValue, que é esse aqui que a gente viu, acabou esse método, né? Com a lógica do getter, deve ter o operador setValue, que é apenas se var for igual a lógica, e pode ter o operador provide delegate, a lógica extra ao criar o delegado. Então ele chama isso aqui quando ele cria a propriedade delegada, que é uma property, né? Aqui que fala property, propriedade. Aí aqui tem um exemplo aqui da classe full, ó, usando o delegate que a gente criou ali em cima. Então aqui tem varp string. Então ele é do tipo string, né? O tipo lá que a gente fez. By delegate. Aí essa palavra-chave by aqui, tá? Ele associa a propriedade a um objeto delegado, que é isso que tá fazendo. O nome da minha classe poderia ser outra coisa, delega, né? Então, esse nome aqui bem explícito, mas pode ser outro nome, né? Quando usado
ele chama o provider delegate, que é esse aqui primeiro, quando cria, que é opcional, não é obrigatório. Chama o get value quando lê e chama o set value quando quer atribuir um valor, né? Então vamos ver na prática aqui esse exemplo executando. Aí eu criei um objeto do tipo full, né, que tá usando o delegate. Aí aqui eu tô lendo, ó, como se fosse uma propriedade normal aqui do objeto, né? O valor P, o P. Esse P aqui. Alterando a propriedade novo valor. E aí vai ler de novo. Aí aqui vai full.p, tá dando um print. E o valor inicial dele é o valor inicial aqui, ó. Que na verdade vai ser a sua propriedade. Então assim, agora que eu tô entendendo. O quê? Agora que eu tô entendendo mesmo. Tem que olhar no código, né? Aí no log aqui. No log aqui. Estamos criando delegado para P. Lucas. Ele imprimiu, né? Delegado para P. Chamando o getValue para P. Valor inicial, que é esse primeiro aqui, ó. Quando ele executa. Chamando o setValue. Na verdade, valor atual, valor inicial, que é quando ele chegou aqui, ó, nesse ponto, né? Então, esses dois criando aqui, ele imprime quando ele chama os métodos, né? Que a gente colocar aqui, ó. Então, dá pra ver que ele tá entrando aqui na delegação, né? Tá entrando aqui. Então, você cria uma camada ali, em cima da propriedade. Olha só que loucura. Tu cria uma camada ali pra que ele acessa, né? Aqui ele vai alterar, normal. Aqui nessa parte aqui vai ficar igual ao código normal que a gente já está acostumado. Então é bem transparente, né? Aqui é o valor atualizado, daí ele vai mandar o novo valor atualizado, novo valor. Capiche? Beleza? Olha, não dá pra dizer que eu entendi tudo assim, mais ou menos como funciona. O problema é... Tem um cara no meio... O problema é que eu não consegui ainda ver a utilidade disso aí, né? Qual que é a utilidade, assim? Ainda não consegui ver, mas tô entendendo mais ou menos. Já tinha visto isso aqui, ô Jorge? O HFS Dev dá uma força. Fala aí se eu conseguir, mas é que eu tô gravando conteúdo aqui, mano. Tô fazendo na live. Inclusive, hoje é pra lembrar que a gente tá vendo esse tópico aqui dos propriedades delegadas. Deixa eu ver aqui. Vou até dar uma... Ó, beleza. Agora, vamos voltar aqui pra presentation. Eu não tô... Não dá pra dizer que eu entendi ainda, né? Mas assim, mais ou menos como funciona. Vamos pro próximo. Usando propriedades delegadas. Vamos mais aí. A inicialização, usando a inicialização tardia. Filho. Baixei um pouquinho. O que, mãe? Obrigada. Mas não fica assim, ó. Aqui a gente tá vendo a inicialização tardia aqui das propriedades delegadas. Vamos ver como é que funciona, porque
A gente viu como é que é a inicialização ali normal, né? Esse conceito de inicialização tardia a gente já viu, né, mais ou menos. Já viu mais ou menos, né? Tive que tirar aqui que ele tava. Ó. Vamos ver aqui. Vamos supor que você queira fazer um valor não seja maior do que o valor 100. Aí o delegado pode fazer esse if e não deixar gravar o valor maior que 100. Ele pode fazer tipo assim regras de negócio, né? Em cima da propriedade. Cria uma camada de, por exemplo, colocar a regra de negócio. Eu não sei se isso é legal, né? Não sei, se for na API, acho que não tem problema. Agora, se for no aplicativo, não sei. Tô pensando aqui. Mas depende de onde vai estar essas regras, mas eu entendi. É um exemplo. Pode ser um. Poderia ser, né? Um exemplo. Vamos lá. A inicialização tardia, ou lazy initialization, que cria valores sob demanda apenas quando são acessados pela primeira vez. Isso aí a gente já viu, né? É só quando ele não cria quando ele não inicializa quando eu tô passando o código lá, quando ele cria exatamente. É só quando ele é acessado, quando ele é não inicializa quando é declarado, é só quando ele vai ser utilizado, né? Que é a verdade. Útil para operações caras, acesso ao banco de dados, arquivos, etc. Problema da abordagem manual com backing properties, backing property, que é tipo o backing field, eu acho que isso quer dizer. Precisa criar duas propriedades, né? Fica lá uma meio que de cópia, né? Uma privada anulável, tipo underline e-mails. Uma pública não anulável, e-mails. O código fica mais verboso, né? Porque tem mais propriedades, tem mais, né, um pouco mais de código. E não é thread safe. Múltiplas threads podem inicializar a mesma propriedade mais de uma vez. Ixi, ferrou, aí tem um problema, né? Olha esse caso aqui, ó, do exemplo do livro. Por exemplo, considere uma classe person, tipo pessoa, né? Que permite acessar uma lista dos e-mails escritos por uma pessoa, né? Pode ser um monte de e-mails. Os e-mails são armazenados em um banco de dados e leva muito tempo para serem acessados. Você deseja carregar os e-mails no primeiro acesso à propriedade e fazer isso apenas uma vez. Como que você vai fazer isso? Imagina, tem o Google lá, né? Eu considerando, eu entro no meu Gmail e eu tenho o meu Gmail há, sei lá, 10 anos. E ele vai ter que carregar todos os e-mails de uma vez só. Como é que a gente vai fazer isso? Só quando ele é acessado, né? Não quando ele vai ser utilizado. Tanto tranquilo? Até aqui mais ou menos. Ok, mister. Depois a gente vê isso. Não tá conseguindo configurar o JUnity? Pô, tem que mexer no POM. Eu tive problema com isso recentemente. Não sei se pode ser o mesmo problema, mas é lá no POM. Tem que importar lá no projeto as bibliotecas, né? E ainda tem que ser compatível os números lá, né?
Né, Jorge? A gente já teve problema com isso. Inclusive, ele me ajudou aqui. Vamos continuar aqui o inicialização tardia. Depois eu posso mostrar aqui que eu tô com o projeto aberto. Eu posso mostrar, inclusive, depois, mas depois fica aí até o final. pra dar uma olhadinha aqui, como eu não sei se é o mesmo problema, né? Mas a solução by lazy. Por quê? Porque esse método aqui de lazy e by lazy tem diferença. Né? A gente tá vendo aqui aprendeu o que é o lazy initialization e tem o by lazy, que daí é outra forma de fazer. E esse lazy normal, tradicional, vamos dizer assim, ele tem aqueles contras, né? Que é o código mais verboso e não é thread safe. O problema da abordagem manual com backing properties aqui tá dizendo, ó, tem uns tipo desvantagens, né, no caso. E o lazy, by lazy, a gente vai ver agora, o Kotlin oferece a função lazy que encapsula armazenamento do valor, a lógica da inicialização única, é thread safe por padrão, ou seja, não vai ter aquele problema se caso... Imagina, tu tá lendo um monte de e-mails e aí ao mesmo tempo, né, no caso, outra pessoa, outra tarefa, outra rotina inventa de utilizar esses e-mails aí, essas propriedades no momento que você já tá lendo elas e usando. E quer alterar. Alguém quer alterar um e-mail lá no momento que tu tá carregando. E aí? Acredito que da BO, né? A lambda passada a lazy só é executada na primeira vez que a propriedade é acessada. Então, aqui nesse lazy, né, entre chaves, né, você, pelo que eu estou entendendo, vai passar uma lambda, uma função para ser executada tardiamente, né, o que você quer fazer. Ou seja, aquele exemplo ali que ele deu da validação ali do valor, por exemplo. Um código mais limpo, conciso, seguro para ambientes multithread e ideal para valores que podem nunca ser usados. Por quê? Porque fica lá esse código, essa função fica lá delegada. Você não precisaria mexer no código original, né? Não sei. Você pode só fazer um delegate ali. Não sei se isso é uma boa prática para quem quer fazer, né, um refactor, por exemplo, também uma refactor nas propriedades para não dar BO. Não sei se faz sentido isso que eu falei, mas vou tirar aqui. Vamos ver a comparação dos dois no código. Do lazy e by lazy. Então, aqui a gente tem um códigozito pra gente ver um exemplito. Aqui a gente tem uma classe person base, aqui já tem um monte de person, né? Fez um person base aqui para ficar diferente, com uma propriedade nome, certo? Aí a gente tem a simulação aqui do e-mail. E aí o e-mail tem um conteúdo aqui que é passado, tá? Classe e-mail. Então a gente vai simular aquela situação ali dos e-mails, ó. Aquele problema ali dos e-mails de ler, carregar tudo uma vez.
função custosa de carregar os e-mails aqui, ó. Tá dizendo. Usando o que? Usando o lazy normal. List of e-mail, daí ele retorna uma lista de e-mails, né? Carregando os e-mails para person name. List of. Aí, e-mail conteúdo, bem-vindo, você tem uma nova mensagem, ó, tem um e-mail aqui, faz de conta, né? E o e-mail tem um conteúdo e um texto. Versão com backing property, que é o lazy tradicional, isso que assim que eu entendo. Person com backing. Aí, cara, ele dá um override do name. Beleza. Classe. Retorna um person base. É uma interface. Ah, tá, agora entendi. Aí ele tem aqui o declarando os e-mails, né? Aqui a lista de e-mails, aí tem um get, ó. Get. Se e-mail for nulo, retorna. Que tá dizendo load e-mails. E esse load e-mails é essa função aqui de cima, ó. A interface vai daqui até aqui. A classe do e-mail, beleza. E o método, esse método aqui é o método que tá aqui nessa classe solta, né? Aí ele vai chamar o load e-mails aqui. Funciona porque o person com backing implementa person base. Tá aqui implementando, né? Não é retorno, eu fico em dúvida quando eu vejo assim, ó, 2 pontos assim, eu penso que é retornado, mas aqui tá implementando. Eu sempre fico em dúvida quando eu vejo assim, se tá implementando ou tá retornando. Aí tá, né? Ele fez o load, retornou. E dá pra perceber aqui, ó, tá vendo? Ó, o backing property, vou até botar aqui backing property, que é uma variável auxiliar, né? Que ele tá usando aqui. Versão com lazy, olha só. Aí, ó, versão com by lazy, na verdade, com by lazy. Porque aqui também tá fazendo lazy. Mas aqui tá usando o by. Que é o que faz a diferença aqui também. E tá menor, ó. Aí ele só faz isso, ó. Aqui é tipo uma lambda, né? Ó, lista de e-mails. Cria os e-mails by lazy. E esse nome by lazy aqui é ó, tá vendo? É uma palavra reservada já pra isso, que é o que ele falou, que o Kotlin ele provê já algumas funções ali de facilidade, né? Então, aí ele só chamou o load de e-mails, aqui deu. Também funciona. Vamos testar. Então aqui no main, usando o backing property, aí ele criou o person com backing da Alice. Aí imprimiu o conteúdo do 0 e o 1 aqui. Dispara o carregamento, ó. No 0 ele dispara o carregamento, no 1 ele usa o cache. Ah, é assim. Mas ele entende aqui que é um array, como se fosse um array. Isso aqui que eu não entendi, ó, porque aqui estão e-mails, deixa eu ver. Porque é uma lista, né? Mas tá parecendo um array simples, né?
Mas é um list mesmo. Mas beleza. É só um pouco isso estranho, né? Diferente que a gente vê assim. Dele tá chamando 2 vezes também. Disparo, carregamento e esses conteúdos disparo, carregamento. E aqui ele usa o Alice, né? O nome da pessoa aqui é o Bob. Um primeiro com backing properties, que não é thread safe, né? E o segundo com o by lazy, sem backing properties e thread safe. Para de enrolação. Executar. Deixa eu me sumir aqui. Aí, carregando o e-mail da Alice, ó. Carregou a Alice. Nova mensagem. Carregou. Tipo assim, a gente não vai ver diferença, né? Muito assim. Não sei, talvez tenha de performance. Mas assim que usa. É meio diferente, estranho ainda pra mim. O que é? A versão com backing property daí não é thread save. 2 threads podem chamar a propriedade e-mail ao mesmo tempo. Isso. Cara, daí pode dar um BO, né? Tu tá mexendo numa coisa ali. Então é uma forma de trabalhar com as propriedades. Mas isso aqui é delegação também? Se aplica à delegação? Porque eu não chamei um delegate. Mas usando propriedades delegadas. Faz parte da delegação. Deixa eu até abrir aqui, o livro. Eu passei por aqui. Using delegate properties, lazy initialization by lazy. Mas é isso mesmo, ó. Aqui, pra vocês verem que é bem o mesmo exemplo do livro. Aqui, né? Custom accessors, as you got to know in session 222. Aqui tá assim, no e-mails. Aí aqui fez com backing properties. Aí aqui no outro ele fez. Mas é isso, sabe? Eu fico meio que em dúvida assim na utilização às vezes, ó. The next session will dive into details of how the mechanism of delegated properties works and discuss this convention in play here. Aí o próximo tópico é que eu parei aqui porque eu não consegui compilar o exemplo. A gente pode ver junto aqui que o próximo é implementando suas próprias propriedades delegadas. Se a gente já não fez, porque eu achei que a gente já estava fazendo os próprios, mas não. Tem mais jeito de fazer. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá. Implementando suas próprias propriedades delegadas. Se já não fizemos isso ainda não. Então, vamos ver por quê. A gente fez um exemplo ali com delegate, e daí você sobrescreve, se não me engano ali, não é sobrescreve, você cria o get e o set, né? É confuso, né? Exatamente. Porque a gente fez uma delegação, deixa eu voltar aqui.
a gente fez uma delegação e atribuiu a uma propriedade, certo? E pra mim isso aqui era o funcionamento da propriedade delegada, beleza. Mas não, gente, isso aqui ele ainda não é totalmente customizada, né? A gente criou uma camada ali dentro, em cima do properties. A gente aprendeu a como chamar a inicialização dessas propriedades tardias, que tem uma relação aqui com a delegação. Eu fiquei meio que em dúvida porque isso aqui... Porque em outras... em propriedades não delegadas, isso aqui iria funcionar também, o lazy também. Mas enfim, vamos... Agora vamos ver as custom, né? Que fala. Vamos dar uma introdução. Vamos ver se a gente consegue ir até o final desse, ou senão a gente deixa para o próximo para estudar um pouquinho mais, né? Mas porque isso é mais complexo, esse tópico. Talvez a gente tenha que voltar para estudar mais. O objetivo: notificar ouvintes quando uma propriedade muda. Ah, isso é legal. Aí esse aí usa o padrão observable, observable, né? Isso. Então, o objetivo é esse. O uso prático: atualizar automaticamente a UI quando os objetos mudam. Isso aí é muito útil, né? Isso aí a gente precisa, relativamente. Só que eu não aprendi com essa parte de delegação. Eu já fiz alguma coisa com isso nos aplicativos mais de observar e tal. A implementação inicial sem delegação, aí você vai criar uma interface, né, observer, que define um change, né, name, old value e new value. Tá, beleza, vamos lá. Eu quero notificar, eu quero ficar observando ali, né? E aí tu define um método onChange para ele saber. Criar a classe observable. Mantém a lista de observers e o método notify observers chama o onChange de cada observador. Agora eu tô me ligando que eu acho que eu já fiz algo parecido com isso, tá? Mas muito tempo. Quando Vamos aqui, ó. Nesse cantinho, eu botei só assim a parte meio que básica ali, né? Do que tá explicando ali. Então a gente tem uma interface observer com o método onChange ali, tá? Beleza, definiu a interface. Aí tem uma classe observable que tem os observers. E aí tu tem um mutable list. Mutable list, né? A gente já estudou um pouco desse método aí. Por quê? Porque eles podem ser alterados, né? Não é uma lista que não vai ser alterada, não são listas que vai ser mudada, né? Só que daí ele tem aqui o observer, né? Usando o observer, que é essa interface. Aí então, temos aqui o notify observers, tá? Passando aqui os valores, né? Um nome, um old value, new value. E aí dá pra ver que ele tá com N, e esse praticamente o N a gente já sabe, já aprendeu, pelo menos eu já aprendi que o N é como se fosse o object, né? E aí o ponto de interrogação ali também é que ele pode ser nulo. Me corrija se eu estiver errado. Aí aqui vai interar, ó, em observers, tá ali entre os observados, onChange. Aí chamou um onChange aqui do obs.
Ai, rapaz. Tá, vamos... Agora que vai dar o BO aqui, o que eu vou mostrar pra vocês. Talvez a gente tenha que parar por aqui. Até tem mais um slide aqui, mas não ficou meio que... É o mesmo código aqui que eu tinha botado. Eu ia botar mais coisas. Vamos ver. O custom eu deixei até aqui comentado. Por quê? Porque deu erro de compilação aqui quando eu coloquei para importar o observable, ó. Eu não sei se é. Olha aqui, ó. Aí ele pede para importar. Aparece 2 imports aqui para mim. Um que é deprecated do Java útil. E eu tô usando o Java 21. Dá pra ver aqui? Java 21 aqui. E esse outro aqui é da Sun JVM Hotspot Utilities. Eu vou botar o Java útil, tá? Pra vocês verem. Ele até tira o erro aqui do import, né? Aí ele deixa arriscado aqui dizendo que só tá... tá deprecated. Pois é, eu acho que não é nenhum dos dois também, cara. Eu tô achando estranho. Se bem que o Kotlin ele usa por baixo dos panos, né? Eu tô achando estranho. Vamos pegar o livro aqui. Deve ser uma coisinha bem... Porque assim, ó... É esse exemplo aqui, ó. Now let's write a person class. You will define a read-only properties, the person name, which tá. Implement an observer notification for changed properties manually. Ah, pode ser. Mas não... entendi. O que tu tá querendo dizer é a criação, né, do observer. Observable. Eu acho que é isso, viu? É. Pode ser, vamos testar isso. Boa. Não cheguei nesse... Não tinha... Foi meio corridão, né? Talvez é esses caras aqui, né? Que não é o do Java, é o que eu tô criando, né? Acho que é isso, viu, Jorge? Que a pessoa tá cansada, fez... como a Cris não tinha feito o material, né? Daí eu trabalhei até 6h30 aqui com corridão fazer. Mas até agora tava dando boa, só nessa parte aqui final que eu meio que corri, eu não me liguei. Então é isso mesmo, aqui eu tô declarando interface, né? A classe observable, aí aqui o person custom tá usando o observable. Só tem que ver aqui, tem algum detalhe ainda. Expecting to separate the expression on the same line. Tá. Eu tinha... acho que é isso, hein? Acho que é isso. Tá, vamos tentar entender aquela parte ali dos observers. Aí eu vou estar implementando aqui essa interface, né?
Não, isso aqui é estendendo. Custom, person custom. Observable. Aí ele cria o age aqui. Passando pro parâmetro. Tem o set. Aí notify observer age. Ó, que ele foi alterado. Tá vendo? Tá. Aí tem o salário também. Que tá passando o salário, daí ele chama o notify observer. Quando o salário for alterado, né? Tô meio que pegando uma pessoa aqui e passando a idade e o salário. E aí ele notifica quando ele vai alterar os valores. Beleza. Aí, beleza, até parece tranquilo, mas olhando assim, fazer de cabeça, meu Deus. Tá. Tem que se lembrar. Aí aqui, ó, eu tô criando a pessoa, né? Com nome SEB, idade 28 e salário $1.000. Aí eu peguei o P e chamei esse observers, que é um mutable list para ser alterado. Ele fica armazenando ali, né? E aí ele tem esse notify observers, né? Esse mais igual, meu, mais igual aqui, o que faz esse mais igual? Eu meio que atribuir o valor, é tipo, eu sei, eu uso desse operador com variáveis primitivas, né? Com i inteiro, coisa assim. Agora, com variável complexa que eu tô meio perdida no mais igual aqui. Mas será que faz a mesma coisa? Aí eu chamei aqui, ó, criei meio que um observer. Passando um nome, o valor velho e o valor novo. Aí tô imprimindo, ó. O age passa a ser 29 e o salário 1.500. Então meio que já tô dando tilt, 1.500. Então ele vai alterar meio que assim, ó. Ele cria o P e aqui, ó, ele tá implementando. Ele botou um print aqui dentro, né, pra gente poder ver que ele tá alterando. Isso, tá com. Será que é isso? É mesmo? Né? Tipo, ele não tá sobrescrevendo, né? Que se eu colocasse assim, só igual, será que deixaria? Não deixa. Cannot be resigned. Val. Então ele tá acumulando, né? Tá concatenando a lista. Aqui tá dizendo propriedade que era 28 passou para 29 e o salário que era de 1.000 passou para 1.500. Vamos rodar. Ó. Só que aí ele tá dando um print. Ele tá dando um print aqui, ó. Esse print aqui, chamando esse print aqui, né? Se eu quiser, eu posso chamar ele aqui depois de novo. Ou não preciso. Ou eu só saio alterando ele aqui, ó. Agora eu vou mudar pra 30 e quando ele fizer aniversário e vou passar 2.000 no salário dele. Aí. É só chamar a alteração. Ele altera.
Ah, isso aqui é. Nossa, isso aqui é bem útil, né? Tipo assim, tu faz uma vez ali na classe, mas se é uma coisa que tu vai alterar mais, ele já notifica alterar mais vezes. Bem interessante. Ah, até que conseguimos fazer esse exemplo. Era só aquilo lá que faltava aqui em cima mesmo. E aí? Esse print que tá vendo ali poderia ser mudar na tela. Uhum. Isso mesmo. Então é isso, né? Daí, criatividade, né? Pode se mudar na tela. Esse foi um jeito difícil, agora vamos ver o vídeo fácil no próximo. Aí que tá, eu não preparei, eu não deu pra chegar no próximo slide. Mas eu posso copiar aqui do livro. Pra gente finalizar pelo menos então essa parte. Putz. Não, a gente vai terminar aqui, ó. Aí aqui tá dizendo, vamos lá. Vamos ver se meu inglês. The field in that file lets you access the properties backing field, né? Notifies observer about the property change, né? Ele notifica, cria um observer usando um shorthand disponível para a função da interface. Como esse código usa o field, identificado no acesso do backing field da idade e salário, que nós discutimos no capítulo 4. Ai, nem lembro o capítulo 4. There's quite a bit of repeated code in the setters. Sim, tá dizendo que tem coisa para melhorar, né? Tá repetido. Let's try to extract a class that will store the value of the property and fire the necessary notification. Fire it. And fire it. Using observer notification for change properties with a helper class. Aí, só. Vamos copiar? Não dá pra copiar, gente. Não dá pra copiar. Mas vamos dar um jeito aqui. A mamãe consegue. Que era o jeito que eu tava conseguindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mas tá indo, né? Vamos conseguir. Eu não sei se tem mais exemplos. Tem. Pra finalizar esse. Vamos deixar pra próxima semana. Pois é. Ou deixo pra próxima semana, né? Que já deu. Ou já deu o suficiente. Mas peguei a visão aqui, ó. A gente vai melhorando com esse livro aqui é assim, né? Ele vai dando por partes, né? Aí aqui ele explica um próximo nível usando uma classe helper, né? Pra não ficar tudo ali atolado. Now you are close to understanding. Agora você tá próximo. Próximo de entender como as propriedades delegadas vai trabalhar no Kotlin. Você cria uma classe que armazena o valor e a propriedade automaticamente, né?
Você removeu a lógica de duplicação, que tem um boilerplate necessário, no caso. Aqui eu consegui extrair. Então, esse aqui seria o... Vamos fazer aqui, ó. Esse é o próximo que eu consegui. 3, 1, 9. Opa! Delegate custom. Opa! Muito obrigada! Muito obrigada. Quem que se inscreveu, fala aí comigo que eu meio que desfiz aqui o alerta. Caramba, olha como é que ficou esse código. Hello. Vou só rodar esse aqui e aí a gente vê. Bot maluco. Não viu ninguém aí. Não, teve o alerta, teve o alerta. Ó. Só que passou pra cá o Observable Properties. Olha, meio que encapsulou aqui, ó. Cara, ficou bem estruturado. Olha a pessoa com observable. Mas e aí, na hora de executar? Eu extraí essa parte aqui. Antes de você fazer isso, você precisa mudar as assinaturas do Observable Properties método para match those required by Kotlin conventions. Aqui já bugou aqui. Aí ele tá explicando nas versões anteriores. Cara, realmente eu vou deixar pra continuar no próximo, porque aqui já ficou pra poder ir com mais calma. Aqui eu até extraía, ó, esse exemplo, mas não... Aqui seria... Eu só usar o main, né? Talvez copiar o main aqui pra ele poder fazer esse exemplo. Mas ele diz que tem mais coisa pra fazer. Tem mais coisa pra fazer. Aí tem essa classe aqui. Observable Properties. Bom, vou deixar. Porque até aqui eu já consegui fazer uma introdução, mas nossa, já vi que bastante coisa. Bem que a Cris tinha falado, nossa, isso aí é muita coisa, mas pelo menos a gente já iniciou aqui. Esse custom vai ficar devendo finalizar. A gente já viu aqui uma parte, né, do custom fazendo essa observable, né? Não é observabilidade, mas é... não sei como é que é um pattern. Isso é um pattern, né? Vai ficar faltando o finalizar o custom delegate property, see o translate into hide. Tem mais um. Mas é isso, gente.
Mas ficou hard. Não ficou. É, assim. Até que foi, né? Um pouco. Mas tem que ir ver com calma, não dá pra ver. Tem coisa que não dá. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se o Kilmister tá aí ainda ou já foi embora. Vou mostrar pra ele aqui então, ó, como que a gente corrigiu eu corrigi assim, ó, colocando aqui nos properties a versão do JUnity, cadê? Aqui, ó. Ele tá usando os dois, esse cara aqui de cima. Eu vou até apagar esse de baixo, eu acho que não tá usando. Ele está usando só esse aqui, daí os dois são iguais. Tem que declarar, né, essas Ih, aqui tá direto. Aqui tá direto, gente. Depende, se nem adiantou nada. Eu vou copiar aqui. Ah, aqui no Platform tava usando, sim. JUnity Platform. Platform version. Era isso. É, o mesmo valor que o moço. Tá, beleza, gente. Então tá, muito obrigada por hoje. Foi um estudinho aí e a gente continua na semana que vem. Obrigadão. Bora descansar.